Boa noite, irmãos. Paz do Senhor para todos. Vamos meditar na palavra do Senhor? Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 11. Nós vamos ler do versículo 19 até o versículo 30. Diz assim o texto: Os que foram dispersos a partir da perseguição que começou com a morte de Estevão se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a palavra a ninguém que não fosse judeu. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos creram e se converteram ao Senhor. A notícia deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia. Quando ele chegou e viu a graça de Deus, ficou muito alegre e exortava a todos que com firmeza de coração permanecessem no Senhor, porque era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. Depois Barnabé foi a Tarso à procura de Saulo, e quando o encontrou, levou-o para Antioquia, e durante um ano inteiro se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados de cristãos. Naqueles dias, alguns profetas foram de Jerusalém para Antioquia e, apresentando-se um deles, chamado Ágabo, dava a entender, pelo Espírito, que haveria uma grande fome em todo o mundo. Essa fome veio nos dias do imperador Cláudio. Os discípulos, cada um conforme as suas posses, resolveram mandar uma ajuda aos irmãos que moravam na Judéia. E eles o fizeram, enviando essa ajuda aos presbíteros por meio de Barnabé e Saulo. Amém. Vamos orar ao Senhor, pedir a Deus que nos abençoe, que traga sobre nós a sua graça e que nos ajude a compreender a sua palavra. Senhor, nós somos gratos ao Senhor por mais um dia, o dia do Senhor, que nós estamos reunidos para meditar na tua palavra. Rogamos ao Senhor que no nome de Jesus traga-nos esclarecimento, edifique-nos, Senhor, para o louvor do teu nome. Quando o teu Espírito Santo inspirou esta palavra, o Senhor tinha em mente a tua igreja em todas as eras, em todos os tempos, e inclusive a nossa igreja, a Igreja Presbiteriana Jardim das Oliveiras, nesse momento específico do século XXI. Por isso nós pedimos ao Senhor que no nome de Jesus, pelo teu Espírito, traga entendimento a nós, Pai, para que possamos ser edificados pela tua palavra, de modo que possamos nos parecer cada vez mais com o Senhor. Nós te oramos agradecidos no nome santo de Jesus. Amém. Irmãos, com base nesse texto, nesse parágrafo que nós lemos aqui do livro de Atos, eu gostaria de meditar em 3 pontos especificamente com os irmãos. Há diversos outros textos, outros pontos, relevantes no texto. A palavra de Deus é viva, é eficaz. Mas eu separei aqui 3 sobre os quais eu gostaria de meditar nesta noite com os irmãos. O primeiro deles é que a igreja, em todos os tempos, é formada por pessoas que estão em estágios diferentes de santificação e conhecimento do Senhor. O segundo ponto: Deus usa igrejas atentas às condições espirituais de seus membros e homens cheios do Espírito Santo e de sabedoria no processo de amadurecimento espiritual desses irmãos. E o terceiro e último ponto: esses homens ensinam a doutrina de Cristo com perseverança, para que esses irmãos se pareçam cada vez mais com Cristo. Como é que nós conseguimos perceber isso, irmãos? Nesse texto que nós lemos, escrito por Lucas, aí em Atos, no capítulo 11, do versículo 19 até o versículo 30. O que nós precisamos notar primeiro é que Lucas começa descrevendo, irmãos, algo que aconteceu há algum tempo atrás. Está relatado, na realidade, no capítulo 8 aí de Atos. Lucas descreve que a igreja em Jerusalém passou por um período de perseguição. Surgiu uma grande perseguição contra a igreja logo após o evento de Pentecostes e os irmãos se espalharam. Foi uma perseguição religiosa mesmo. E os irmãos se espalharam por vários locais. Nós já vimos que os irmãos chegaram até Samaria e quando começaram a pregar ali, o principal pregador ali foi Filipe. De imediato, a igreja em Jerusalém manda para Samaria Pedro e João.
para supervisionarem o trabalho, ver o que estava acontecendo ali e ver o modo como eles poderiam contribuir com o crescimento do trabalho ali em Samaria. Agora no capítulo 11, nós somos informados que alguns desses irmãos que saíram de Jerusalém por conta dessa perseguição chegaram também mais ao sul, à cidade de Antioquia. Era uma cidade extremamente relevante naquela época. Alguns livros se referem a Antioquia como a terceira cidade mais importante do Império Romano naquele momento. Então Antioquia era uma cidade grande e relevante. E diversos irmãos fugindo da Judéia, fugindo de Jerusalém, chegaram ali. Há algo bem interessante que Lucas narra aqui pra gente sobre esses irmãos. No versículo 19, ele diz que esses irmãos que saíram da Judéia e estavam chegando em Antioquia, eles não anunciavam a palavra a ninguém que não fosse judeu. Vejam que interessante. Eles só pregavam, irmãos, para quem fosse judeus. No versículo 20, Lucas, informa que alguns irmãos, alguns desses que saíram de Jerusalém e que chegaram em Antioquia, eram de Chipre e de Cirene. E esses também falavam aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. Nesses versículos, eu queria demonstrar para a gente, irmãos, que nós na igreja, os irmãos em geral, estamos experimentando momentos de santificação e momentos de compreensão do evangelho diferentes, como aconteceu com esses irmãos aqui. Nós já temos visto há algumas semanas, a gente vem tocando nesse assunto, porque nós estamos seguindo o livro de Atos, irmãos. Então nós estamos seguindo o assunto que o livro nos apresenta. Algumas vezes um aspecto ou outro fica realmente um pouco repetitivo até, mas é isso que é relevante na pregação expositiva. Nós precisamos seguir o texto aonde o texto nos leva. Nós não podemos deturpar, não podemos tirar algo que está ali, porque nós entendemos que foi o Espírito Santo que fez que o texto fosse registrado dessa forma. E tudo que foi escrito, como diz o apóstolo Paulo, para o nosso ensino foi escrito, para a nossa edificação foi escrito. Então, mesmo que em alguns momentos pareça repetitivo, nós precisamos entender que os judeus eles não estavam acostumados com a ideia de que o evangelho, que a salvação alcançasse também aqueles que não eram judeus, que eles chamavam de gentios, Qualquer pessoa que não era judia, eles entendiam que era um gentio, não era um natural da terra. Na realidade, irmãos, eles tinham um forte preconceito contra quem não era judeu. Então, alguns irmãos que saem fugidos de Jerusalém, e vejam que interessante, Eles estão fugindo de Jerusalém por quê? Por causa do preconceito religioso. Eles são perseguidos por serem cristãos, mas é interessante que o preconceito que eles têm contra os gentios permanece. Eles estão sendo alvo de um preconceito, um tipo de preconceito, e estão sendo perpetradores de outro tipo de preconceito contra aqueles que não são judeus. Então eles são judeus convertidos ao cristianismo, eles saem de Jerusalém, mas quando eles estão chegando naquela região grega, de fala grega, eles não pregam a pessoas que não são da nação judia. Eles não pregam para pessoas que não sejam judeus, apenas para os judeus. Eu sei que você pode dizer o seguinte, mas pastor, nós vimos na semana passada que Pedro foi chamado em Jerusalém por um grupo de irmãos chamados da circuncisão. E esses irmãos interrogaram a Pedro porque ele havia entrado na casa de um gentio, que era Cornélio, E Pedro explicou. Pedro disse, eu entrei lá porque Deus me mandou. Foi o Espírito Santo quem me deu uma visão também a Cornélio. Foi o Espírito Santo que me levou até aquele lugar. E quando chegou lá, confirmou tudo o que tinha acontecido, quando o próprio Deus enviou o Espírito Santo sobre as pessoas que estavam na casa de Cornélio, exatamente como tinha acontecido com os apóstolos no dia de Pentecostes. Pedro explicou isso aos irmãos, e os irmãos entenderam, irmãos. Aí no capítulo 11, versículo 18 de Atos, que nós vimos na semana passada, diz que quando os irmãos da circuncisão, ouviram o que Pedro disse, eles se acalmaram e mais do que isso, eles glorificaram a Deus e chegaram à seguinte conclusão. Então, também aos gentios Deus concedeu o arrependimento para a vida.
Então havia um grupo de irmãos que estava precisando de esclarecimento e Deus trouxe esse esclarecimento. Mas notem, irmãos, que no século I as informações não andavam tão rápidas quanto andam agora no século XXI. Então aquele grupo de irmãos com quem Pedro conversou, aquela conversa que ele teve, aquele esclarecimento que ele deu, não alcança a todos os irmãos de modo uniforme. Alguns irmãos que estão morando em outra região talvez nem saibam que Pedro teve aquela conversa com eles. E são esses irmãos que são perseguidos, saem de Jerusalém, chegam em Antioquia, mas eles não pregam para quem não é judeu. Por quê? Porque na concepção deles, eles ainda entendem que o evangelho, a salvação, o arrependimento para a vida é algo apenas para os judeus. Mas havia um outro grupo de irmãos, que está aí no versículo 20, né? Quando Lucas diz assim, alguns deles, porém, que eram de Chipre, de Cirene e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos. Ou seja, havia irmãos que eram de fala grega, conheciam a tradição judaica, conheciam o judaísmo e agora estavam pregando o evangelho também àquelas pessoas que não eram judias. Vejam que interessante, né? O mesmo grupo, no mesmo momento da igreja, mas aqueles grupos pensavam de forma diferente. Um grupo entendia que a salvação, o arrependimento não alcançaria quem não é judeu. Um outro grupo entendia que sim, que a salvação pertencia a todos. Eles já tinham esse tipo de esclarecimento. Irmãos, isso que acontecia com a igreja ali, também acontece conosco hoje, também acontece na nossa igreja hoje. Apesar da informação hoje ser muito mais uniforme, né? Hoje nós temos acesso a praticamente todo tipo de informação, todos ao mesmo tempo, todos nós temos acesso a quase toda a informação. Mesmo assim, nós percebemos em toda e qualquer comunidade, em toda e qualquer igreja, que há irmãos que estão em diferentes estágios desse processo de santificação, de conhecimento de Cristo, de entendimento da vontade do Senhor. Há uma diferença clara, irmãos. Hoje em dia, ainda há irmãos que não conseguem compreender com naturalidade alguns conceitos que já são muito claros para outros. Por exemplo, você vai encontrar dentro de uma mesma igreja, e eu não estou falando dentro de uma mesma denominação, eu estou falando dentro de uma igreja local, como a nossa, por exemplo. Você vai encontrar dentro de uma igreja local irmãos que vão pensar o seguinte: não há problema algum que minha filha participe da festividade de carnaval que tem na escola. Isso é algo pequeno, é algo infantil, é algo inocente. E ele não vê problema em que isso aconteça. Outros irmãos mais maduros na fé já percebem que isso na realidade é a raiz que vai sendo plantada no coração da criança, de que ela pode participar, de que não há problema, de que isso apenas faz parte da cultura e que em determinada época do ano ela pode usar menos roupa, ela pode ter um comportamento diferente porque é carnaval, porque é cultural. Então alguns pais ainda não conseguiram compreender o quanto isso é danoso para seus filhos. Ainda não conseguiram, irmãos. Isso e diversos outros aspectos na nossa vida, né? E continuam a enviar seus filhos. Outros pais já entenderam o quanto isso é prejudicial. Alguns pais, por exemplo, alguns casais, já perceberam a relevância do dia do Senhor. Já perceberam que, na realidade, irmãos, a guarda do dia do Senhor é uma marca distintiva do Filho de Deus. O Filho de Deus, entre outras coisas, é alguém que separa um dia por semana para a adoração comunitária ao Senhor. Ainda que ele faça seu culto doméstico na sua casa, com sua família, algum dia da semana, ou alguns dias, ou todos os dias da semana. Mas ele entende que o dia do Senhor é o dia da adoração comunitária. Para outros irmãos, esse tipo de compreensão parece não ter chegado ainda. Ele entende que não, talvez seja um dia para eu ganhar um pouco mais de dinheiro, talvez seja o dia para eu adiantar aquele trabalho da escola, talvez seja o dia para eu ir jogar bola com os amigos. Eles ainda não conseguiram entender a relevância disso. Isso acontecia com aquela igreja também. Alguns irmãos, com sinceridade, ainda não conseguiam pregar o evangelho para quem não era judeu.
Outros irmãos já faziam isso com muita naturalidade. Como é que a gente se comporta então? O que é que a gente faz com esses dois grupos dentro da igreja em diversos aspectos? Deixa eu só esclarecer mais uma coisa, irmãos. Todos nós estamos inseridos em um grupo ou outro em algum momento. Por exemplo, algum aspecto que na minha vida eu já consegui superar, eu já consegui compreensão e já me curvei diante da vontade de Deus. Outros irmãos ainda não. E outros aspectos, outros irmãos já superaram isso e eu ainda não. Então não dá para dizer que alguém é extremamente superior em seu processo de santificação do que todos os outros. Não acontece, irmãos. Há aspectos nos quais eu consegui amadurecer um pouco mais, em outros, um outro irmão conseguiu amadurecer um pouco mais. O que é que nós precisamos fazer então? Nos ajudar um ao outro. É isso que é preciso fazer para que possa haver uma maior equalização desse conhecimento, dessa maturidade, desse processo de santificação na igreja. Eu preciso orientar irmãos naquilo em que eu já consegui maturidade, que o Senhor já conseguiu me quebrar, que eu já fui superado pela vontade de Deus. Outros irmãos precisam me orientar naquilo que eles já venceram e que eu ainda não, de modo que nós possamos ir crescendo como igreja de Cristo e que todos nós possamos ir amadurecendo mais e mais. Mas sempre acontecerá, sempre vai existir pessoas habitando em um momento ou em outro dentro da mesma igreja, não apenas dentro da mesma denominação, mas dentro da mesma igreja local. A gente precisa ficar atento a isso. O ponto 2, irmãos, é que quando a igreja de Jerusalém percebeu o que estava acontecendo lá em Antioquia, a igreja logo providencia alguém para mandar para lá. Por quê? Porque nesse processo de amadurecimento, de santificação, de crescimento na palavra, Deus usa igrejas que estão atentas às condições espirituais de seus membros e homens cheios do Espírito Santo e de sabedoria para poder ajudar a cada um de nós a crescermos em Cristo. Quando a igreja percebeu o que estava acontecendo em Antioquia, de imediato, irmãos, mandam Barnabé para lá. E é muito interessante perceber por que Barnabé. Barnabé, irmãos, era um homem de Deus, era um homem cheio do Espírito Santo, diz aí o versículo 22, né? Atos 11, 22, ou Atos 11, 24. Barnabé era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. Além disso, Barnabé também era um levita natural de Chipre. Ou seja, Barnabé era um homem helenista. Era um homem que foi criado na cultura grega e que havia se convertido ao cristianismo. Então ele sabia, irmãos, como se comunicar naturalmente com as pessoas de Antioquia, que também foram criadas na mesma cultura helenística que ele foi. Então percebam a importância da presença de Barnabé naquele local. Como a igreja de Jerusalém pensou de forma estratégica e acertada no momento de escolher o homem para mandar para aquele lugar, para ajudar aqueles irmãos a se desenvolverem. Isso é algo que nós precisamos estar atento, irmãos. É Deus quem converte, é Deus quem salva, é Deus quem santifica, é Deus quem muda o coração das pessoas. Mas Deus faz isso através de estratégia que ele planta no coração dos próprios homens. E a igreja em Jerusalém percebeu isso. A igreja foi atenta às necessidades do que estava acontecendo em Antioquia e manda para lá, irmãos, um homem cheio do Espírito Santo, um homem bom, um homem reto e um homem de fé. Além do mais, vejam que interessante, um homem que atendia ao perfil. Algumas vezes as pessoas querem desprezar um aspecto ou outro. Algumas vezes pessoas se consideram mais espirituais até e dizem assim, não precisa esse preparo, não precisa uma pessoa adequada, precisa apenas que seja um homem crente, que tenha vontade de servir a Deus, que ame ao Senhor. É verdade, irmãos, é verdade. É necessário que seja um homem bom, cheio do Espírito Santo e cheio de fé como Barnabé foi. Mas entendam, cada igreja tem características específicas, cada local tem características muito peculiares.
E se nós temos recursos para atender essas características, por que não fazer? A igreja de Jerusalém, irmãos, poderia ter enviado Pedro. Mas como ia fazer isso? Pedro era um judeu. Pedro, há pouco tempo atrás, ele mesmo estava com dificuldade de ir na casa de Cornélio. Ele mesmo estava com dificuldade de ir à casa de um gentio. O Espírito Santo precisou insistir com ele por 3 vezes para que ele fosse lá. Pedro iria, de algum modo, apresentar alguma resistência ainda. Pedro era um homem bom, cheio do Espírito Santo, cheio de fé? Com toda certeza. Ninguém tem dúvida disso. Mas havia uma pessoa também boa, cheia do Espírito Santo e cheia de fé, que tinha características que seriam melhores usadas naquele contexto. Nós precisamos levar isso em consideração. Precisamos mesmo, irmãos. Eu já vi pelo menos uma igreja quase fechar as portas, enfrentar um problema muito sério mesmo, chegando ao ponto de fazer um abaixo-assinado para pedir que o pastor de lá saísse. Por conta dessa dificuldade que ambos tiveram em se compatibilizar. Irmãos, eu não estou negando a dureza do coração de ambos os lados. Não estou negando isso, não estou negando a dureza do coração de ninguém. O que eu estou dizendo é que algumas vezes você colocar determinadas pessoas em determinados locais vai trazer prejuízo para ambas as partes. A igreja de Jerusalém mostra esse tipo de sabedoria ao enviar Barnabé para cuidar da igreja em Antioquia, para verificar o crescimento da fé daqueles irmãos. Era um homem de fala grega, entre pessoas de fala grega. Era um homem bom, cheio do Espírito Santo e cheio de fé. Eu e você precisamos aprender isso com a igreja de Jerusalém. Precisamos aprender que existe a estratégia correta se nós pudermos atender, irmãos. É claro que se não houvesse esse tipo de pessoa, qualquer irmão poderia ir lá. E não haveria problema nenhum, não haveria dificuldade nenhuma com isso, irmãos. Mas se existia, entendem? Se existia, por que não mandar uma pessoa mais adequada para aquele contexto? Se essa pessoa existe. E eu entendo, irmãos, que quando esta pessoa está ali, quando ela existe, ela foi colocada por Deus ali para isso. Deixa eu dar um exemplo a vocês, que talvez seja mais próximo até da gente, né? Eu, o tempo todo, irmãos, entendo que é muito mais relevante que haja compromisso do que habilidade. Por exemplo, quando a gente fala sobre pessoas para tocar e cantar no louvor da igreja. Há algumas pessoas que são muito comprometidas, mas que não têm tanta habilidade. Há outras pessoas que são muito hábeis e têm pouco compromisso. Há pessoas que são habilidosas e comprometidas. São as pessoas que nós mais precisamos em qualquer lugar. Pessoas com habilidade e comprometidas. Mas quando elas não existem? Se elas não existirem? Então, se não existir, irmãos, a gente vai trabalhar com aquilo que a gente tem. É óbvio que nós vamos trabalhar com pessoas que sejam mais comprometidas antes daquelas que são mais habilidosas. Porque o compromisso com a obra, com Cristo, é muito maior, é muito melhor, é muito mais desejável do que a habilidade. Imagine alguém habilidoso que é simplesmente relapso. Não ajuda, irmãos. Na realidade, atrapalha mais. Porque outras pessoas ficam esperando que a pessoa habilidosa faça, mas a pessoa habilidosa não faz por falta de compromisso. Então, entre o compromisso e a habilidade, eu prefiro o compromisso. Mas se nós temos pessoas comprometidas e habilidosas, é o ideal. A gente não tem por que dizer assim, não, vamos colocar fulano, porque ele é uma pessoa comprometida. Quando existe cicrano que, além de compromisso, ele tem habilidade para aquilo. É isso que a gente tem que pensar, é assim que a gente tem que fazer. Foi isso que a igreja de Jerusalém fez. Eles poderiam ter mandado para lá outra pessoa. Mas havia uma pessoa boa, cheia do Espírito Santo e cheia de fé. E que se encaixava no perfil daquele local. É essa pessoa que eles mandam, irmãos.
E nós precisamos entender esse aspecto, ter sabedoria neste sentido. A igreja, irmãos, envia homens, né, como nós vimos agora no ponto 2, envia homens habilidosos, homens cheios de fé, que vão cuidar deste processo de santificação, que vão se empenhar pelo amadurecimento dos irmãos na fé. Como é que esses irmãos fazem isso? Esses homens, irmãos, ensinam a doutrina de Cristo com perseverança, para que os irmãos se pareçam cada vez mais com Cristo. Quando Barnabé chega lá, ele se alegra em ver tudo o que estava acontecendo. Ele se alegra em ver a graça de Deus que alcançou aquela cidade, que está convertendo pessoas, que está operando milagres, que está mudando o coração de pessoas. E Barnabé se alegra muito com isso, irmãos. É o que diz o texto aí pra gente, né? O versículo 23, aí Atos 11, 23, diz assim: quando ele chegou e viu a graça de Deus, ficou muito alegre, muito. Quando ele percebe, irmãos, o que Deus vem fazendo, ele imediatamente começa a exortar aqueles irmãos. É o que está aí no versículo 23. E exortava a todos que com firmeza de coração permanecessem no Senhor. Mas Barnabé, irmãos, percebe algo interessante. Ele poderia ter uma ajuda preciosa. Aquela igreja estava crescendo, muita gente estava se convertendo. Diz o versículo 21 assim, olha: a mão do Senhor estava com eles e muitos, crendo, se converteram ao Senhor. Então, um número maior de pessoas cada vez estava se juntando mais à igreja. O Senhor estava convertendo mais pessoas. E Barnabé poderia dispor de uma ajuda maravilhosa, que ele lembrava. O que ele faz então? Diz o texto que ele vai à procura de Saulo. Está aí no versículo 25, né? Depois Barnabé foi a Tarso à procura de Saulo. E quando o encontrou, levou-o para Antioquia. E durante um ano inteiro se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Irmãos, quando Barnabé percebe a necessidade, ele lembrou de um homem que, alguns anos atrás, ele tinha apresentado a igreja em Jerusalém. A igreja, Saulo tinha acabado de se converter. A igreja estava muito receosa de quem era aquele homem, se ele realmente tinha se convertido, ou se ele estava apenas se fingindo, ou se era uma armadilha. Foi nesse momento que Barnabé colocou aquele homem embaixo do braço, apresentou a igreja e disse: não, irmãos, o nosso irmão Saulo é um crente no Senhor Jesus, ele tem pregado o evangelho, ele tem disputado com os helenistas, ele tem falado sobre a ressurreição do Senhor Jesus. E agora, anos depois, quando Barnabé, lá em Antioquia, percebe a necessidade dos irmãos daquela igreja, ele vai à procura de Saulo. Ele vai procurar aquele irmão lá na cidade onde ele estava, em Tarso. Procura e quando acha, conversa com ele e o traz. Conta a ele sobre a necessidade da igreja em Antioquia. Saulo vai com ele, irmãos, e diz que eles passam um ano ensinando naquela igreja e uma numerosa multidão. Eles ensinaram a uma numerosa multidão por um ano. É preciso, irmãos, então, para que haja esse processo de amadurecimento, de crescimento, para que seja mais unificado entre a igreja, é preciso que homens cheios do Espírito Santo, cheios de fé, homens bons, homens habilidosos, ensinem com perseverança a doutrina de Cristo. É assim que a igreja é edificada. É assim que a igreja cresce. É assim que a igreja se parece mais com o Senhor. Outra coisa a notar no texto, irmãos, é que eles fazem isso por um ano seguido. Algumas vezes a gente fica um pouco agoniado, né? Quando a gente ensina algo uma vez, 2, 3, 4 vezes, e aí alguém na igreja volta a perguntar a gente depois de você ter falado 4 vezes sobre isso. Algumas vezes a gente fica pensando, será que não entendeu? Mas, irmãos, é assim mesmo. Esse processo de edificação, esse processo de amadurecimento é lento mesmo. Algumas vezes não é nem porque é difícil entender. Algumas vezes é difícil de aceitar, irmãos. Algumas vezes é muito difícil. Algumas vezes a gente ensina a doutrina e aquilo é compreensível pela mente do irmão.
mas o coração dele ainda reluta com aquilo. Por exemplo, quando a gente ensina sobre ser pecado o divórcio, ou sobre ser pecado o homossexualismo, e nós estamos falando assim para uma pessoa, para uma plateia onde há pessoas divorciadas, onde há pessoas com tendências homossexuais. Algumas vezes a pessoa entende, mas tem muita dificuldade em aceitar isso com o seu coração. Então nós precisamos perseverar em ensinar uma, duas, três, quatro, cinco, seis, 10 vezes se forem necessárias. Um ano inteiro se for necessário. Foi isso que Barnabé e Saulo fizeram, um ano todo, ensinando a palavra do Senhor àquelas pessoas. Isso foi muito relevante, irmãos. Não apenas para a vida daqueles irmãos ali em Antioquia, mas eu entendo que inclusive para a vida do próprio Saulo. Algum tempo depois, quando ele já é o apóstolo Paulo, né? Depois que ele planta a igreja lá em Éfeso, ele se encontra com esses irmãos, com os presbíteros da igreja de Éfeso, numa praia de uma cidade chamada Mileto. Isso está em Atos no capítulo 11. Paulo se encontra com esses irmãos e fala para aqueles presbíteros como eles deveriam cuidar da igreja. É um dos textos mais belos para mim do livro de Atos. É o encontro de Paulo com os presbíteros da cidade de Éfeso, ali naquela praia em Mileto. Naquele momento, Paulo conta para eles, para aqueles presbíteros, lembra a eles, né, como foi o ministério dele. Paulo diz assim, Atos capítulo 20, versículo 20. Vocês sabem que jamais deixei de anunciar o que fosse proveitoso e de ensinar isso a vocês publicamente e de casa em casa. Eu fico pensando, irmãos, a influência que aquilo que Barnabé fez com Saulo, quando foi buscá-lo lá em Tarso, e ele passou um ano em Antioquia ensinando numerosa multidão, a influência que isso teve na formação do próprio Paulo, que agora em Éfeso ele passa 2 anos, irmãos, 2 anos inteiros ensinando a igreja. E ele diz, vocês sabem que eu nunca deixei de anunciar a vocês qualquer coisa que fosse proveitosa. E fiz isso publicamente, fiz isso de casa em casa, fiz isso de todas as formas que eu pude. Tanto é que quando ele conversa, no final da sua conversa com esses irmãos, está em Atos capítulo 20, os versículos 20 e 26, Paulo diz assim, portanto, no dia de hoje, testifico diante de vocês que estou limpo do sangue de todos, porque jamais deixei de lhes anunciar todo o plano de Deus. Paulo estava tranquilo, irmãos. Ele estava tranquilo não porque todo mundo tinha aprendido tudo. Ele não estava tranquilo porque tudo que ele ensinou foi absorvido, foi ensinado, porque tudo que ele falou foi colocado em prática. Mas ele está tranquilo porque ele cumpriu a missão que recebeu de Deus. Não era responsabilidade de Paulo, irmãos, fazer com que esse ensino se solidificasse no coração e na vida dos irmãos. A responsabilidade dele era ensinar. E ele fez isso. E ele diz, agora eu testifico, eu estou limpo do sangue de vocês. Tudo que eu pude, eu fiz. Eu me dediquei ao ensino de forma pública, eu me dediquei ao ensino de forma particular, conversando com vocês em cada conversa, em cada visita, pregando nas sinagogas. Eu me esforcei, eu fiz tudo que estava ao meu alcance para ensinar vocês e agora eu estou tranquilo. Eu e você precisamos fazer também isso, irmãos. Ensinar, perseverar no ensino, porque é para isso que nós fomos chamados. E deixar que o Senhor vai edificar a sua igreja conforme a sua vontade. Por conta, irmãos, de todo esse ano de ensinamento que aquela igreja ali em Antioquia recebe, que aqueles irmãos são nutridos por Barnabé, por Saulo, depois de um ano, o povo daquela cidade começa a chamá-los de cristão. Diz que eles são pessoas que estão seguindo a doutrina de Cristo. Eles agora são chamados de cristãos. É muito provável, irmãos, que esse nome tenha sido dado de forma pejorativa. Certamente isso não era um elogio, isso era algo pejorativo. Mas não tinha problema. Aqueles irmãos estavam em paz com isso. Eles eram seguidores de Cristo mesmo. Eles eram adoradores de Cristo. Não tinha problema chamar eles de cristão, não. Ainda que essas pessoas pensassem nisso
de forma pejorativa, não era assim que eles pensavam. Eles não tinham a menor dificuldade com isso. Eles estavam realmente, na realidade, tendo prazer em serem chamados dessa forma, em serem chamados de cristãos. E logo depois, Lucas, então, no final deste parágrafo, ele descreve para a gente, irmãos, a prova de que aqueles irmãos são realmente cristãos, que eles realmente entenderam a doutrina de Cristo. Vejam que interessante, a partir do versículo 27, Lucas narra que alguns profetas foram de Jerusalém para Antioquia. E um deles, chamado Ágabo, deu a entender pelo Espírito Santo que haveria um período de fome muito grande que viria sobre a Judéia. Imediatamente, os cristãos, os irmãos de Antioquia, que passaram um ano recebendo ensinamento, doutrina sólida do apóstolo Paulo e de Barnabé, depois de um ano, eles agora se juntam imediatamente para ajudar os irmãos de Jerusalém, os irmãos da Judéia. E diz o texto que cada um, segundo as suas posses, está aí no versículo 29, cada um, segundo as suas posses, resolveram mandar uma ajuda aos irmãos que moravam na Judéia. Vejam, irmãos, como esse processo de santificação vai sendo demonstrado na vida de cada pessoa, né? A igreja de Jerusalém demonstra essa maturidade quando manda Barnabé para a igreja de Antioquia, um homem bom, cheio do Espírito Santo e cheio de fé, que atendia às características melhores para aquele local. A igreja entende isso. E agora a igreja de Antioquia, ensinada por esse Barnabé, ensinada por Saulo, entende o que é a essência do cristianismo, que é cumprir a vontade e as palavras de Cristo, e no momento que eles sabem da necessidade dos irmãos em Jerusalém, imediatamente eles se juntam. Vamos mandar uma oferta, vamos ajudá-los naquilo que estiver ao nosso alcance, nós vamos fazer. Irmãos, um sermão profético do Senhor Jesus, registrado em Mateus 25, o Senhor diz que haverá um julgamento no qual serão separadas pessoas à sua esquerda e à sua direita. Aqueles que estiverem à sua esquerda, ele vai dizer: se afastem de mim, eu não conheço vocês, porque eu estive com fome e vocês não me deram de comer, eu estive nu e vocês não me vestiram, eu estive doente e vocês não me visitaram, eu estive preso e vocês não foram me ver. E eles vão dizer: quando é, Senhor, que nós fizemos isso? E ele vai dizer: quando vocês viram pessoas em necessidade e não fizeram isso. Esses irmãos de Antioquia, irmãos, estão se comportando como aqueles que, lá no sermão profético, estão ao lado direito do Senhor, aos quais o Senhor Jesus diz o seguinte: vinde a mim, benditos de meu Pai, possuí por herança um reino que vos está preparado desde a fundação do mundo, porque tive fome e vocês me deram de comer, eu tive sede e vocês me deram de beber, eu estive doente e vocês me acudiram, eu estive preso e vocês me visitaram. E aqueles irmãos vão dizer: Senhor, quando foi que nós fizemos isso? E o Senhor vai dizer: quando vocês ajudaram a quem precisava. Esses irmãos de Antioquia certamente vão ouvir isso. E quando eles disserem assim: Senhor, quando foi que nós vimos o Senhor com fome e te demos de comer? E o Senhor vai dizer a eles, né? Quando eu mandei Ágabo informar sobre a fome em Jerusalém, e vocês de imediato, vocês não ficaram pensando: não, essa profecia pode acontecer daqui a muito tempo, talvez nem aconteça. Não pensaram nisso. De imediato, eles se juntaram, recolheram a oferta e mandaram através de Barnabé e Saulo para os presbíteros em Jerusalém. Isso era o cristianismo, irmãos, sendo colocado em prática. Entendam, irmãos, esse tipo de atitude dos irmãos em Antioquia nasce apenas por conta do verdadeiro ensino da doutrina de Cristo. É a doutrina de Cristo, é o ensinamento, é a vontade de Cristo agindo em nós, que nos faz parecido com eles, irmão, com Ele, com Cristo. É isso que a igreja precisa.
É isso que nós precisamos fazer dia após dia, ensinar a doutrina de Cristo, ensinar os irmãos a se parecerem com Cristo, é dizer para eles como Cristo viveu. Nós precisamos estar voltados para a Bíblia o tempo todo, vendo como o Senhor Jesus viveu e ensinando isso para as pessoas, para que nós possamos em algum momento fazer como o apóstolo Paulo e dizer, olhe, eu não vou ver mais vocês. Foi isso que ele disse aos presbíteros em Éfeso. Não vou ver mais vocês. É a última vez que a gente se encontra. Mas entendam, eu estou tranquilo. Eu estou em paz, porque eu fiz o que eu podia fazer. Eu ensinei a doutrina de Cristo por 2 anos. Eu não parei um minuto de ensinar todo o conselho de Deus a vocês. Paulo estava em paz. Irmãos, eu e você só conseguiremos ficar em paz se fizermos isso. Não se nós ensinarmos doutrinas de homens, não se nós ensinarmos filosofias humanas, mas se nós ensinarmos a doutrina de Cristo. Não são, irmãos, sorrisos de autoajuda, livros de autoajuda, frases de impacto de autoajuda que vão fortalecer as pessoas, que vão ensinar as pessoas, por exemplo, a colocar a mão no bolso quando vê o necessitado e ajudar, como fizeram os irmãos de Antioquia. O que vai fazer esse tipo de transformação, de ajudar os irmãos a se libertarem do aprisionamento das riquezas, é a doutrina de Cristo. É o ensinamento da Escritura. É isso que edifica as nossas almas. As nossas almas são edificadas pelo próprio Senhor e sobre o ensinamento dele. É isso que nós precisamos fazer, sermos uma comunidade edificada sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, ou seja, sobre a doutrina de Cristo. Não aceite, irmãos. Não aceite nada para a sua vida que não seja a doutrina de Cristo. Não aceite orientação de alguém porque essa pessoa se diz uma pessoa sábia ou uma pessoa que recebeu um Nobel da Paz ou coisa parecida, ou uma pessoa que escreveu um livro que vendeu milhares e milhares e milhares de cópias. Nada disso tem relevância se isso não expressa a doutrina de Cristo. É essa doutrina que eu e você precisamos, porque o que eu e você queremos não é nos parecermos com o Dalai Lama. O que eu e você queremos não é nos parecermos com a Madre Teresa de Calcutá ou com qualquer outra pessoa. A nossa maior ambição, o nosso maior sonho deve ser nos parecermos com o nosso Senhor. É para Ele que nós estamos indo, é a Ele que nós adoramos, é com Ele que nós queremos nos parecer. E isso só vai acontecer quando eu e você conhecermos a doutrina dele, a vontade dele para a nossa vida, o modo como ele quer que a gente pense, irmãos. Porque é isso que nós desejamos, nos parecer com ele. Eu oro para que o Senhor sustente sua vida, para que o Senhor te ajude a desejar do fundo da sua alma, do fundo do seu coração, se parecer com o Senhor. Desejar muito mais do que se parecer com pessoas boas, se parecer com Ele. Porque é isso que nós precisamos. Foi para isso que Ele morreu na cruz. Para que nós pudéssemos morrer para nós mesmos, morrer para doutrinas humanas e nos parecermos cada vez mais com o Senhor. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te conceda uma semana em paz, uma semana cheia da doutrina do Senhor. Que no decorrer desta semana você se apegue com a Escritura, você procure ler livros que edifiquem a sua vida, você procure assistir vídeos no YouTube que ensinem a doutrina de Cristo. Que nessa semana você procure conversar aquilo que edifica a sua alma, para que você possa se parecer com Cristo e ajudar o outro a se parecer com Cristo. Que o Senhor te abençoe e te guarde no nome santo de Jesus. Vamos orar ao Senhor. Senhor Jesus, nós agradecemos ao Senhor pela Tua palavra, pela edificação que vem do Senhor. Agradecemos ao Senhor porque o Senhor tem usado homens cheios do Teu Espírito Santo, cheios de fé, homens bons, Pai, para transmitirem a Tua doutrina. Obrigado, Senhor, obrigado. Quero rogar ao Senhor que no nome de Jesus nos ajude a dar ouvidos a esses homens, Pai, porque ao darmos ouvidos
a pessoas que ensinam a tua doutrina. Nós estamos dando ouvidos ao próprio Senhor. Ajuda-nos a compreender isso no nome de Jesus. Quero pedir ao Senhor pela tua igreja. Pedir ao Senhor que guarde a tua igreja de falsos ensinos, que guarde a tua igreja de doutrinas de homens, de ensinamentos da psicologia, Senhor Jesus, que apenas embelezam, que produzem apenas frases de efeito, mas que não edificam a alma, que não fazem as pessoas se parecerem com o Senhor. Deus, no nome de Jesus, guarda nosso coração disso. Ajuda-nos a admirar aquilo que é a tua doutrina, Pai. E não ensinamentos humanos, não ensinamentos apenas humanísticos, Pai, apenas filosóficos, mas ensinamentos que vêm do céu, porque é para o céu que nós estamos indo. Nós somos gratos ao Senhor, porque o Senhor nos deixou revelada a tua palavra, com a tua doutrina. O Senhor não nos deixou desamparados, não nos deixou cegos, não nos deixou sem orientação. Muito obrigado, Deus. Agora dai-nos graça para mergulharmos, Senhor Jesus, na tua palavra e na tua doutrina, para que possamos fazer jus ao nome de cristãos que nós carregamos sobre nós. Nós te oramos no nome santo de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, irmãos. Que o Senhor sustente a sua vida e te conceda uma semana em paz. Amém.